Olá a todos, eu sou a Ana Marcondes e eu estou aqui com a Laís Perini para mais um podcast do Instituto Via Cultural, hoje trazendo a Marina Ruivo. A Marina Ruivo, ela é pós-doutoranda em literatura brasileira na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutora em letras pela USP São Paulo e é bacharel e licenciada em Letras Português pela USP também. Ela é autora da Nossa Barca, que é um livro de poesias, e ela tem um trabalho muito incrível com oficinas de escrita criativa desde 2015. Ela foi artista orientadora de literatura junto ao programa vocacional da Prefeitura de São Paulo e também realizou oficinas no interior do estado e no litoral. Hoje ela realiza também oficinas de literatura no projeto Memórias Construídas, e ela tem o canal A Barca Marina no YouTube, que é totalmente voltado à leitura, literatura e diálogo com outras artes. Ela recém lançou o livro Leite de Mulher, de poesias. Marina, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Ana, imensamente o convite. Uma boa noite aí para você, boa noite a Laís, né? Muito obrigada e é um prazer estar aqui para essa conversa com vocês. Boa noite, Marina. Eu gostaria de saber, pelas suas palavras, um pouquinho da sua trajetória, como que a literatura entrou na sua vida, como foi esse processo? Então, a literatura, ela entrou na minha vida, assim, na infância mesmo. Quando eu faço, né, esse exercício de rememoração aí das memórias construídas, né, eu sempre entendo esse início na infância, inclusive assim nas histórias que a minha mãe gostava de ler para mim nos livros. Vários dos livros infantis dessa época ficaram guardados, a minha mãe guardou, então eu voltei inclusive a eles quando aí o meu filho nasceu. Eu acho que esse papel dela como introdutora, em especial, né, dela como introdutora dos livros e da leitura foi muito importante. Depois, quando eu estava na escola, eu era boa aluna e ela gostava, a gente recebia a caderneta com as notas, né? Vinha aquela cadernetinha toda. Aí, quando as notas vinham boas e tal, ela sempre ia comigo numa papelaria e livraria no bairro de Perdizes, que não existe mais, essa papelaria chamada Biblos. E lá, então, ela deixava que eu escolhesse um livro de presente. E era muito legal, ela ficava muito contente, assim, era sempre um presente muito especial. Então, acho que foi um pouco esse processo, né, da infância. E quando chega na adolescência, aquele movimento que é bem comum, né, entre os jovens, de buscar expressar todo esse turbilhão que é a adolescência, por meio de textos, né? Então eu tentava poemas, assim como também tentava histórias, então foi um pouco esse percurso. Aí eu lembro que quando eu tinha 17, estava perto já de fazer 18 anos, eu escrevi assim o primeiro texto mais longo, uma pequena novelinha assim de cerca de 50 páginas, e aí foi feita uma edição caseira, que no aniversário dos meus 18 anos eu distribuí, então tem todas essas coisas, né? E aí fui fazer letras, então não sei se eu respondi, Laís, assim, mas acho que o comecinho é um pouco por aí. Desse começo de trajetória, né, até os 18, 20 anos, quando você vai para a faculdade, começa a trilhar esse caminho de escrita mesmo, você teve a oportunidade, primeiro em casa, né, você deve ter professores que também te incentivaram, né? Sim, Então, eu sim. acho que isso é muito importante para quando a gente está à procura, né, do que a gente gosta, do que a gente quer fazer, de como que a gente quer fazer nossas escolhas para a faculdade. A gente está falando, nosso público tem muita atenção com os adolescentes. É importante o adolescente ter essa leitura de que o simples caminho, que às vezes a gente acha que é bobagem, quando a gente é novinho, ele pode mudar a vida da gente. Muitas vezes a gente é levado a falar o que você quer ser quando crescer.
né? É Isso, estranho isso. A gente quer muitas coisas quando a gente crescer, com mas certeza. ninguém pergunta pra gente o que você gosta de fazer, né? Pois O é. que te faz feliz? Qual a matéria que você acha que você se identifica mais, né? Verdade. E E faz de muita repente, diferença. e faz muita diferença. E aí, quando a gente inicia a trajetória já sabendo aquilo que a gente gosta, é mais fácil. Tem muita gente que não sabe que gosta de escrever, até porque ficou aí uma história, não sei, durante muitos anos, pairando no ar, que escrever era chato. Com certeza, é. O que você pode falar para a gente sobre isso? É chato escrever, Marina? Não, nem um pouco. Eu acho ao contrário. Eu acho que escrever, inclusive, é uma prática assim fundamental para todos nós, independente da gente ter ou não pretensões literárias, né? Então, de Perfeito. forma, sabe, assim, a pessoa não precisa, mas eu não me interessa porque eu não quero ser um escritor, eu não quero ser um poeta. Não importa. Eu considero assim que a escrita ela é uma prática muito humanizadora, inclusive, que ajuda muito a gente a descobrir, inclusive, quem nós somos, até nesse processo, né, de descoberta do que eu gosto, do que eu não gosto, de que caminho que eu quero, do que eu não quero, ela é fundamental. Inclusive, tem uma americana, ela chama Lucy Calkins, e ela fala, ela começa um livro bem importante dela, que se chama A Arte de Ensinar a Escrever. Ela começa esse livro falando, né? Escrever é uma prática essencialmente humana. Aí ela fala, eu olho, por exemplo, para o meu pai, que está já mais para o final da vida, e ele fala, eu estou querendo escrever as minhas memórias, né? É um desejo de expressar o que foi a vida dele, de dar sentido a essa vida por meio das palavras. Assim como ela fala, eu olho para minha filha, e aí naquele momento, né, que ela escreveu o livro, isso já faz bastante tempo, a filha dela era adolescente, aí eu falo, ela fala, minha filha tem um diário, né, em que ela gosta de registrar. Então, assim, ela fala, a escrita, ela permeia as nossas várias fases, né, e é esse desejo mesmo de entender quem a gente é, de deixar também, é uma forma de deixar a nossa marca, né? Eu E queria ajuda te demais. perguntar, acho que Sim. é perfeito, é isso mesmo. O ser humano, né, ele tem essa necessidade de comungar aquilo que está dentro do universo interno dele. No estudo, né, da trajetória da nossa espécie no planeta, então sempre houve Isso. essa necessidade de desenhar, de registrar, de conter esse tempo de alguma forma. E a escrita foi o grande aliado, né, nosso nesse sentido. Mas eu queria te perguntar, você falou dos diários, né? Isso é uma coisa tão importante que, inclusive, o Memórias retomou muito dos livros Diário de Bordo. O que hoje, né, o pessoal compra os moleskins e saem, né, registrando o dia a dia, tal. A gente colocava isso para os alunos e isso gerou resultados incríveis, que tem a ver com uma releitura do diário, né, dessa Sim. coisa que era uma prática muito feminina, de É. observação, de registro, de replicação, até por causa das contações de história, né? Com certeza. Eu queria Isso é só... uma influência, assim, também desse teu percurso? Eu acho que sim. E, inclusive, você sabe que não faz muito tempo eu consegui, eu achei na casa da minha mãe, né, diários meus de 12 anos, 13 anos, assim. E é muito legal, né? É Porque, muito legal. nossa, eu sempre falo assim para os alunos, onde eu vou passando, desde que aconteceu essa redescoberta, que faz pouco tempo, eu falo, gente, é muito legal, porque a maioria das coisas você esqueceu, e aí você vai ver, nossa, olha como que eu era, o olhar que eu tinha para o mundo, assim, é sensacional. E eu, inclusive, depois acabei ficando bastante tempo sem fazer diário exatamente, mas aí você sabe que com o início da pandemia, toda a reviravolta que foi, né, na nossa vida, eu voltei a essa escrita. Eu não sigo assim rigorosamente o diário de conseguir todos os dias escrever nele, mas o diário é maravilhoso, eu acho fantástico, e ele, inclusive, ajuda muito a gente a soltar, né? Eu sempre também recomendo para as pessoas que têm as travas que a escola mesmo
em geral, vai colocando na gente, nesse sentido de escrever é difícil, eu não sou capaz, eu não sou competente para escrever, né? Se a gente for exercitando no diário, que é uma coisa que você fala, ninguém vai ler, eu estou escrevendo para mim, então eu posso escrever o que eu quiser aqui. Este espaço é um espaço meu, é um espaço de liberdade. E a gente tem, sabe, Marina, você está falando isso, eu estou aqui pensando, a gente tem um público adulto também bem interessado. Aí eu queria perguntar, qualquer pessoa pode começar a escrever em qualquer época? Com certeza, qualquer pessoa, em qualquer época, O realmente, problema é assim, a a gente... crítica, né? O problema é a autocrítica. A autocrítica, exatamente. Então, por isso que até nas aulas, a ideia é muito burlar essa autocrítica, né? Porque ela é muito severa. E eu sei como ela pode ser terrível, porque ela, na minha vida, foi muito forte também. Porque quando eu entrei na faculdade de letras, eu fui ficando, assim, cheia de preocupações e com essa ideia, mas o que eu faço... Primeiro porque, assim, a gente começa a ler coisas muito maravilhosas, né? Então, você fica assim, mas então já tem tanta coisa, tantas pessoas tão incríveis que já escreveram tantas coisas, o que eu vou ter a contribuir, sabe? Vinha muito esse tipo de raciocínio para mim. Então, foi bem difícil, nesse momento da faculdade, até eu falar, não, mas eu não tem nada a ver, tudo bem, várias pessoas maravilhosas escreveram, mas eu também posso escrever, né? Porque, na verdade, assim, o jeito que você, Ana, vê, o jeito que a Laís vê, o jeito que... Cada uma de nós aqui é única. Ninguém, né, é igual. Então, a gente sempre vai ter o que dizer. E a gente encontrar essa maneira, né, de expressar. Então, o que a Ana viu no mundo, né, sei lá, numa experiência X em que ela teve. Só você vai poder dizer, só você estava lá, sabe, assim, e passou da maneira como você passou, e assim vai. Eu acho que o que você está falando é tão importante, Marina, porque assim, eu fiz letras também e eu tive um processo muito parecido com o seu. Olha, na questão das referências. Mas eu tive sorte em algumas coisas que aconteceram na minha vida pessoal que me abriram muito a cabeça para essa questão do aqui e agora. E aí eu comecei a olhar para o outro como referência, não como melhor. Então a minha verdade era a minha verdade. E eu usava as referências dos outros até para eu entender melhor aquilo que eu estava enxergando. Então isso foi, academicamente, foi muito bom para o meu processo. Mas todo mundo que vai para uma faculdade, que busca algumas referências assim para o seu próprio ego, quebra a perna. A gente tem que estar muito aberto para entrar no fluxo do conhecimento e ir retirando aquilo que a gente quer agregar, né? Não fazer comparação, mas usar os parâmetros dos outros para construir os nossos. E eu acho que você é um super exemplo disso. Eu queria muito que você conversasse comigo e com a Laís agora sobre a Barca. Então, a Barca é esse projeto, né, esse canal no YouTube, que surgiu... eu sempre brinco assim também, quando me perguntam, nossa, mas como é que foi você resolver fazer um canal no YouTube, né? E eu lembro primeiro de uma amiga, quando eu estava como professora substituta, né, na Unesp de lá, e ela brincava assim comigo, mas brincava, mas falando sério, ela falava, não, mas você tem uma coisa com comunicação, eu acho que você devia fazer um canal de literatura no YouTube e tal, e eu falei, não sei, né, eu achava meio estranho. Mas aí depois, conforme eu conheci o Wagner Moon, né, que vocês aqui também já entrevistaram, um dia ele falou, não, eu já tentei fazer com o pessoal e tal, o que você acha? E se a gente fizesse um canal? E eu falei, já me falaram isso, eu acho que então chegou o momento de experimentar, vamos ver o que rola, né? E aí, assim, é uma alegria muito grande, porque eu estava voltando para São Paulo, então, no processo de reencontrar muitas pessoas da área da literatura, né, que eu já conhecia, que eu já tinha organizado evento com elas, e de trazê-las, né, para esse espaço. Então, a gente, né, faz os videopoemas, aí agora eu comecei faz pouco tempo, nós gravamos a segunda entrevista, uma parceria com a editora Patuá, justamente, que é a editora, né, que publicou os meus 2 livros de poesia. Eles têm um espaço em Pinheiros, que é um bar e livraria,
e chamado Patuscada. Então, aí eu comecei esse projeto de entrevistar autores, né, da editora, usando esse espaço. Assim, existe um enfoque maior na literatura, mas eu quero sempre fazendo esse diálogo com as outras artes. Ainda é tudo muito artesanal, assim, com poucos recursos de instrumentos mesmo, os aparelhos, a coisa técnica, assim, mas a gente está indo na garra, assim, com muita vontade, muita alegria, e esse encontro com as pessoas tem sido muito bom. Marina, e o Wagner, né, que a gente chegou a entrevistar aqui, ele comentou que vocês no canal já realizaram, inclusive, um festival de mini-filmes, né? Então, se você puder nos contar um pouquinho sobre isso, que isso é muito interessante, essa pluralidade artística no canal. Com certeza. Não, então, esse festival foi muito bacana, a gente, inclusive, deve agora, no segundo semestre, abrir a segunda edição, né? A gente abre as inscrições para as pessoas do Brasil todo e é muito legal, porque chegam vídeos, né, de pessoas dos mais diversos lugares, aí a gente fala, nossa, né, assim, até como que chegou? É muito doido isso, né? Com linguagens diferenciadas e sempre nisso, 15 segundos. É uma coisa assim de uma concisão, né? E conseguir transmitir alguma coisa nesse intervalo tão breve, né? Assim, o próprio exercício dos videopoemas é uma ideia de pegar um texto, né, poético, então que saiu nessa linguagem escrita, na linguagem da poesia, e transformá-lo em imagem, né? A gente chegou a ter alguns exercícios, inclusive, com atores. Então, assim, essa é a ideia mesmo, de tentar ter o foco na literatura, mas sempre abrindo para essas outras. Então, aí acho que dá para a gente, inclusive, pensar coisas juntas aqui, que pode ser bem legal, né? Certeza. Isso é uma coisa, assim, que é gratuita, né? Que está aberta para todo mundo, que qualquer pessoa pode acessar. Eu queria que você desse o teu endereço para que a gente pudesse divulgar também. Perfeito. Então, o canal no YouTube, ele se chama A Barca Marina. Então, se a gente entrar mesmo no YouTube e colocar lá na barra de pesquisa, já vai chegar, A Barca Marina. Depois, eu tenho, com esse mesmo nome, no Instagram, né, que aí também a gente faz pequenas postagens, e aí tem o Instagram meu pessoal, que é Ruivo Marina. O Facebook, eu mantenho ainda, mas com o passar do tempo, ele foi sendo cada vez... É muito louco isso, né? Muito louco, né? A gente não entende como, é incrível, de repente, assim, vai indo, a coisa vai surgindo e vai ganhando uma dimensão que aí o outro vai desaparecendo, enfim, são esses mecanismos loucos aí das redes, né? Passou aqui rapidinho na minha cabeça, vieram algumas cenas desse momento meu da adolescência. E por quê? O que acontece? Embora eu tivesse essa paixão pela literatura, pela escrita bem forte, a gente, nesse momento da adolescência ainda, a gente tem tão forte também essa necessidade de se entender e de se expressar, mais forte ainda do que, né, em outras fases, que eu busquei vários caminhos, busquei várias outras expressões, né? Então, assim, ainda menina, eu tinha feito um curso de, não sei se chamaria desenho, mas enfim, no MAN, lá no Ibirapuera. E aí, na época da adolescência, eu frequentei muito o Centro Cultural Vergueiro, Centro Cultural São Paulo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, aí tive algumas oficinas lá, e aí ia nos sábados, ia naquelas aulas não eram aulas, aquelas sessões de modelo vivo, que cada um leva o seu material. Então, eu ia, aí fiz algumas oficinas de coisa com papel machê. Enfim, a gente fica buscando, aí busquei um pouco a música. Eu não me fixei em nenhuma dessas outras áreas, mas esse processo de experimentação, até para aquilo que você falou, a gente às vezes não sabe o que a gente gosta, então a gente vai e experimenta, deixa eu ver como é que é isso, né? Isso eu acho bem legal. Então, foi só um parênteses rápido, porque tinha passado isso, acho que é importante também dar esse recadinho, né? Não, super importante. E aí, se a gente falar nesses equipamentos e nessas possibilidades há 30 anos atrás, você não ia ter o que a gente tem hoje. Isso, e aí, falando sobre esse posicionamento, Marina, que é importante o adolescente de hoje saber, as coisas elas não acontecem de um dia para a noite. Não é um ano que vai fazer a sua história.
Na verdade, são, às vezes, uma dezena de anos que vai fazer o seu caminho. Então, crie a sua rede, crie a sua experimentação e acredite no seu potencial. E aí, para fazer o gancho com aquilo que eu ia falar, você trabalha muito em rede. Sim, Né? sim. Essa proposta que você tem de trazer conteúdo, de estar conversando com as pessoas, de estar agregando com outros artistas, com outros produtores culturais, vem de uma opção sua também, porque você podia ser acadêmica, né? Você dá aula em Sim, faculdade, né? Você tem um público ali e tal que resolve o seu dia a dia, mas você fez uma opção diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, legal, bacana. Então, eu acho que assim, no meu caso, com o passar do tempo, embora então eu tenha seguido esse percurso, né, de fazer o mestrado, fazer o doutorado, e aí agora o pós-doutorado, não é que não me tenha sido satisfatório e prazeroso e tal, eu tive muitas coisas que me deram muito prazer. Mas, com o passar do tempo, né, eu fui cada vez mais me sentindo afastada desse universo, de você ter que produzir 300 artigos, todo o aspecto quantitativo, muito mais do que qualitativo. A academia questiona isso, ela está questionando isso não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria, por exemplo, né, na revista FAPESP, e aí tinha uma matéria falando sobre o desenvolvimento, a busca, né, por criar currículos, eles chamam de currículos narrativos. É uma coisa que estão experimentando na Inglaterra, mas não sei aonde, enfim, umas coisas na Europa. Então, ao invés dos pesquisadores enumerarem, olha, eu publiquei tal e tal artigo, e faz aquela relação gigantesca de artigos, né, de pessoas que orientou, enfim, ao invés disso, que o pesquisador narre as principais, então em cada área de atuação, que ele faça um pequeno texto contando a experiência, porque é muito diferente, né, do que você ter a coisa enumerada só, né, os tópicos. Então, cada vez mais eu fui sentindo assim, porque vira uma fábrica de produzir artigos, pensando, né, para essas revistas, que cada vez mais eu sentia que eles eram para ninguém. Porque mesmo os especialistas, às vezes, que estão estudando até temas parecidos, ou até coisas muito próximas mesmo, muitas vezes não vão ler, porque você tem uma enxurrada tão gigante, né? Então, eu falei, gente, tão vazio isso. Então, para mim, né? Para mim, que tem as pessoas que encontram a sua satisfação, enfim. Mas, para mim, eu fui me sentindo afastada e uma necessidade, então, isso, de voltar um pouco para as pessoas reais, para o mundo do dia a dia, assim, sabe? E eu, assim, acho que também o fato de eu ter tido algumas experiências fora, que foram muito importantes, como, por exemplo, essa do vocacional que você mencionou, foi uma experiência incrível, assim, por quê? Porque naquele momento eu pude eu tinha que desenvolver aulas de escrita com 2 turmas. Uma delas, o foco seria para adolescentes, só que uma delas a gente rapidinho formou. E a outra turma não formava, porque era de manhã, e aí os adolescentes ou estudavam de manhã, ou quem estudava à tarde não queria acordar cedo para ir para a biblioteca fazer oficina, entendeu? Essa é a verdade. E aí acabou que eu desenvolvi o trabalho com senhoras, elas já existia um grupo lá, e tinha toda uma questão, essas senhoras iam ficar sem a pessoa que desenvolvia atividades com elas, e foi para mim, foi uma experiência tão maravilhosa, que aí a gente foi trabalhar memórias, histórias de vida, e aí eram só mulheres. Eu tinha, assim, inclusive, por exemplo, uma senhora, ela tinha 82 anos. Uau. E a gente sempre elas tinham me pedido que a gente não trabalhasse só com a questão das histórias, mas por conta do projeto que elas já participavam, que envolvia uma coisa física com o corpo, de alongamento e tal, elas queriam que eu também fizesse isso. E eu falei, gente, tudo bem, mas assim, tipo, eu não sou dessa área, eu vou fazer as coisas que eu sei, como aluna de yoga, como aluna das práticas corporais chinesas, essas coisas, né? Tudo na experimentação ali, que eu não, tudo bem. Então, a gente sempre começava assim, a gente deitava nos colchonetes, fazia os exercícios. E aí, depois, elas faziam um grande café com bolo, a gente comia pra caramba, e aí começava a conversar, e aí começávamos a recolha das histórias. Foi, assim, uma coisa... E eram histórias muito fortes, né? Muitas, aos poucos elas foram sentindo cada vez mais confiança, né? De abrir, e tinha histórias Você sabe o que você está me muitas coisas. falando, sim, que é uma coisa incrível,
como a gente tem uma força atávica, né, dentro da maioridade, né? E como é bom poder ter essas dinâmicas e pessoas e a gente participar, porque Exatamente. isso engrandece o nosso processo de educador, de produtor cultural. Nossa, É exatamente. verdade. Muita E coisa. interessante que você comentou que nessa oficina, então, era uma coisa que começava no corpo e vinha para as palavras, né? Com alongamento, depois comer, depois contar e Isso! escrever. Isso é muito Isso! interessante. Foi incrível. Nossa, Laís, assim, Forte, sabe né? quando eu vivia, eu falava, gente, assim, foi de trabalho, assim, acho que foi a experiência mais forte, assim, da vida mesmo, até o momento, assim, foi incrível. Duro o processo de interromper ali, assim, mas a gente produziu um livro e tal, foi muito bacana, né, com essas Que histórias, foi legal, que demais. legal. É uma pena, porque eu sei que, nossa, ia ter muita, muita, muita coisa para a gente conversar aqui, mas a gente tem um tempo, né, Claro. do podcast e tudo. Eu queria que, sim, você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente aqui agora sobre o registro escrito, sobre a Sim. Marina. Tá. Abre o coração. Maravilha. Eu acho que, assim, a minha mensagem primeiro de tudo, não tenham medo de se expressar, tentem tirar mesmo o medo, né? Seja essa expressão pela escrita, seja pelo desenho, porque às vezes também a pessoa que desenha, tem gente muito talentosa já desde a infância, né? E depois começa a desenhar e fica escondendo os desenhos, né? Com vergonha e tal. Eu acho que a principal coisa é a gente ir tirando esse medo e ir exercitando, e não querer que aquilo que a gente vai produzir, seja um texto, seja um vídeo, seja uma foto, enfim, seja o que for, que essa produção ela não tem que nascer pronta, ela não tem que nascer perfeita, inclusive, não existe essa perfeição, é uma construção, acho que um pouco isso também que você falou, é uma somatória das nossas experiências ao longo do tempo, então a gente vai... Hoje eu vou fazer o que eu posso fazer hoje, né? E uma coisa também que eu sempre falo com os alunos, nesse exercício que eu proponho para eles, diário de escrita, né? Que a gente procure exercitar mesmo livremente a nossa escrita o máximo de vezes possível aí na nossa vida, vai ter dia que a gente está triste, vai ter dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está mais cansado. Isso tudo interfere na escrita, assim como interfere nas outras coisas, mas tudo bem, porque faz parte da vida, né? Então, num dia vai sair de um jeito, no outro dia vai sair de outro, e a gente ia aceitando essas coisas, né? Porque eu também sentia muito isso lá atrás, né? Ah, mas eu não tenho tantas experiências, eu não fiz tantas coisas da minha vida, o que eu vou contar? Não é questão de ter grandes experiências, a nossa vida, seja ela como for, né? A gente sempre pode contá-la. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu consegui, mas acho que é um pouco isso. Maravilhoso, perfeito. Importante. Gente, é assim, ser um indivíduo é muito especial e esse indivíduo ele tem que deixar rastros. Esses rastros eles podem ser narrados. Então, assim, a gente conversando aqui com a Marina, sigam ela, conheçam as aulas dela aqui no Instagram também da Via Cultural e no nosso YouTube. Tem um conteúdo incrível, gratuito para vocês. A Marina está ali de corpo e alma. Ela lê texto, ela faz narrativa, ela traz assim um universo de percepções para todo mundo. Vale super a pena. Marina, super, super obrigada de você estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo seu tempo, pela sua história, pela sua bondade de estar distribuindo aqui um pouco, né, da tua experiência para quem está ouvindo. Obrigada mesmo, boa noite. Em nome aqui do Instituto, a gente agradece. Muito Eu obrigada. também. Nossa, agradeço muito a vocês duas, ao convite e a essa conversa que foi tão gostosa, né? Foi muito boa. Foi muito incrível. boa. Queria agradecer também, falar que fiquei inspirada e vou colocar em prática essa questão dos diários, que eu achei, assim, sensacional. Que legal, que legal. Boa Muito noite. bom. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, Laís. Boa noite, Marina. Obrigada. Esse foi o podcast da semana com Marina Ruivo, escritora, orientadora e educadora do projeto Memórias Construídas Online 2, pelo PROAC ICMS São Paulo.